Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nessas previsões diárias de hoje, dia 29 de junho de 2021. Se você gostar da previsão, deixe o like, inscreva-se no canal, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Então, olhando o que aconteceu no último dia 28, a gente viu que teve o avanço daquele sistema frontal à frente, ela avançou aqui sobre a região sul do país, e o acumulado entre os dias 26 e 28, a gente também vê claramente esse tipo de propagação. Além disso, desse sistema, claro que a partir de hoje, dia 29 e dia 30, já não temos mais tanta chuva, como a gente observou aqui na região centro-sul, porque entrou agora uma massa de ar mais fria e seca e tudo indica que esse mês de julho deve ser realmente bem seco na maior parte do país, salvo as exceções que região norte aqui do país, que ainda está sob a influência da zona de convergência intertropical, e a costa leste e norte do nordeste, que também deve ter aí uma manutenção desse estado de chuvas, até porque as perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste, as POAs, elas estão bem ativas aqui na costa leste do nordeste, e aqui ainda tem algum desprendimento de algum sistema da zecito ou alguma onda de leste que ainda interage e traz chuva um pouco mais localizada na costa norte do nordeste. Observando bem agora a previsão do modelo Cosmo do IMET, como eu já tinha adiantado nos últimos dias, a tendência agora é que a maior parte do país realmente apresente um tempo mais seco, e isso tanto na região sul, sudeste, centro-oeste, como aqui maior parte da região nordeste, e as chuvas elas fiquem realmente mais localizadas na costa, por exemplo, de parte do sudeste, e na costa leste do nordeste, costa norte do nordeste. Também a gente vê a zecita ainda aqui atuando próximo a 5 graus norte aproximadamente. Com isso, 10 graus norte, com isso o que é que acontece? Você tem uma interação mais com o norte da América do Sul e o norte do Brasil em si. Olhando um pouco mais à frente, lá para o dia 6, a gente vê a continuidade daquele sistema de alta pressão em médios níveis que eu tenho falado nos últimos dias aqui, atuando bem aqui entre o sudeste, centro-oeste e parte da região sul do país. Então a gente vê que a maior parte do país fica sob o domínio desse sistema de alta pressão. Com isso, as frentes, que elas deveriam ter um componente maior, por exemplo, em direção à região equatorial, elas acabam tendo uma componente maior em direção ao leste. Então elas passam mais aqui pelo oceano do que em cima pelo continente. Então essa é a tendência que a gente observa, continuidade pelo menos aí durante a primeira quinzena do mês de julho. Porém, eu acredito ainda que deve se estender aí até aproximadamente final do mês de julho, onde você pode ter uma virada aí de sistema, esse sistema de alta pressão, tanto esse como um que a gente já vai ver aqui que está dominando aqui mais a região do Atlântico Sul, caminhe mais para a região central do Atlântico Sul, libera a atmosfera e as frentes começam a adentrar mais na região centro-sul. Olhando agora a precipitação, aliás, o campo de pressão atmosférica aí previsto pelo modelo GFS, a gente vê essa alta pressão que eu tenho comentado já nos últimos dias se mantendo aqui próximo à costa do sul e à costa da região sudeste, e ela deve se manter aí pelo menos até o dia 15 mais ou menos, e deve atrapalhar bem a entrada de sistemas frontais. Uma porque o sistema frontal ele não consegue avançar em direção à região equatorial, e a segunda é que ela ajuda, junto com aquela alta pressão que a gente viu do modelo Cosmo em médios níveis, a manter essa componente desse sistema frontal, desses sistemas de baixa pressão, mais zonais, ou seja, ela tem mais uma componente de oeste para leste do que de sul para a região equatorial. Olhando aqui a questão da altura geopotencial, a gente tem ainda um geopotencial aí
fechado de 588, mas nada tão intenso a ponto de a gente dizer que é um bloqueio atmosférico. Mas o que é que acontece? Tá vendo essa região aqui onde a gente vê, né, em formato aqui meio arredondado lá, já para o final do horizonte, o que é que acontece? Isso aqui a gente pode caracterizar como uma espécie de bloqueio. Então, ele deve atuar mais aqui sobre aqui essa região, mais sobre aqui a costa do sul e do sudeste do que em si sobre o continente. Então, por isso que deve impedir cada vez mais o avanço de sistemas sobre a região centro-sul. Olhando agora o acumulado de precipitação do modelo GFS, aquilo que eu já vinha falando nos últimos vídeos, a gente começa a ter mais agora uma chuva na costa do norte e nordeste, né, parte aqui da costa do sudeste em si, e mais na região norte e norte da América do Sul. Ainda acontece alguma chuva aqui na região centro-sul, mas nada tão significativo. Então, a maior parte do país realmente deve apresentar ainda esse tempo seco, até pelo menos a metade do mês de julho, e eu acredito que ainda deve adentrar até o fim do mês de julho. E as chuvas agora esperadas realmente só na costa leste e nordeste, costa norte e nordeste, alguma região ainda aqui costeira entre o sul e o sudeste, e também aqui na região norte do país, né? Inclusive, a gente perceber aqui a região centro-sul da Amazônia já começa a apresentar realmente um tempo seco também mais definido. E olhando a anomalia de temperatura, a gente tem agora, né, nesse início, uma incursão de uma massa de ar mais fria. A gente já viu no sul aí chegando a algumas regiões a 0 graus. E também aqui avançando para o sudeste, né, principalmente dessa massa aqui ó, de ar mais fria. Mas já lá para o dia 2 começa a esquentar novamente e a gente já começa a ter aí um panorama que parece ser alguma atuação de alguma onda de calor. Então a gente tem essa possibilidade ainda ocorrendo e a maior parte do país deve ficar sob a atuação desse sistema. A única diferença é que é na costa do Nordeste, na costa do Sudeste, ainda tem aí uma temperatura bem próxima à normalidade para essa época do ano, mas o resto, maior parte, né, do restante do país, temperatura bem acima do esperado. Olhando agora o armazenamento de água no solo, a gente vê, né, que teve essa chuva aí bem na região sul, aí deu uma melhorada boa, mas agora já a projeção para o dia 2 já começa a apresentar o decaimento. E a tendência que a gente tem aí, né, ao longo do mês de julho, uma queda cada vez mais acentuada, podendo aí chegar aos armazenamentos bem abaixo da 20%, 15%, por exemplo, e ter uma característica bem próxima a essa aqui da região central do país. Outro destaque que a gente nota realmente, né, a diminuição desse armazenamento, caminhando aqui em direção à região da Amazônia, principalmente a região sul, centro-sul da Amazônia, já começa a invadir um pouco aqui também o estado do Amazonas, chegando aqui também na região mais central do Pará. Ainda, né, bem seco na região central e também bem seco aqui na região do semiárido nordestino. E como a gente viu, né, na costa leste e nordeste acontecendo essas chuvas, ainda está conseguindo manter aí o armazenamento de água no solo bem alto. Observando agora os modelos que o INS trabalha, é aquilo que eu já tinha falado ontem, né? A tendência era aquela chuva que tinha mais localizada na região centro-sul desaparecer. E o que a gente vê no modelo hoje é isso, né? Os três modelos estão com um padrão bem semelhantes e ainda mantendo uma chuva mais na costa leste, norte e do nordeste, né? Avança aqui um pouco ainda para o sertão nordestino, mas também nada tão significativo. E essa chuva realmente mais localizada aqui ao norte da América do Sul e ao norte do país. Então esse padrão é o que deve se manter ao longo dos próximos dias. O horizonte da previsão está ainda até o dia 9, mas quando a gente viu lá o modelo GFS, ele já ia aí pelo menos até o dia 15, dia 16, com esse padrão de chuva aqui bem definido, né? Uma chuva ainda acontecendo aqui na costa leste do Brasil, mas os maiores totais pluviométricos ainda na costa leste do Nordeste e também aqui na região norte. Como o SMWF é um modelo que tem o melhor skill, né, ele mostra se comparado ou observado com o previsto, então a tendência é que tanto o ETA como o GEFS eles tenham a convergência desses cenários para o que o SMWF está mostrando e também observado ao longo dos próximos dias. Realmente fique bem parecido com o que o SMWF está mostrando, ok? Obrigado pessoal pela participação, paz
e bem.